Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Batista do Fonseca. Estamos aqui mais uma vez numa quarta-feira para a nossa celebração da semana, o culto que costumeiramente chamamos de culto de oração. Estou falando aqui da minha sala aqui da igreja, mais uma vez estou aqui nas dependências da igreja para acompanhar todo o andamento do nosso prédio. Está tudo bem por aqui, continua fechado por recomendações das nossas autoridades, mas o nosso coração não está fechado, nem a nossa mente também não está fechada àquilo que Deus tem a falar ao nosso coração e também a nossa oração, aquilo que temos a apresentar diante de Deus, não é verdade? A nossa igreja continua viva, estamos vivos e estamos aqui para celebrar mais uma vez o nome do Senhor. Então, vamos começar como sempre fazemos, vamos fazer uma oração e logo depois cantaremos uma canção com tom, depois eu venho com a mensagem e depois então eu trago a palavra final. Vamos orar primeiramente. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de parar um pouquinho todos os nossos afazeres para celebrarmos o Teu nome, esse tempo que é um tempo de oração. Hoje é quarta-feira, um dia que costumeiramente estaríamos no templo da igreja para um tempo de celebração e de oração. Estamos hoje na nossa casa, mas eu te peço que o Senhor nos abençoe, que continue nos ajudando a fazer tudo o que precisamos fazer, a obedecer a tudo que precisamos obedecer, a fim de que esse tempo passe o mais rápido possível, a fim de que tenhamos toda a condição de voltar ao templo da nossa igreja para ali estarmos juntos com os nossos irmãos celebrando o Teu nome. Mais uma vez eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouquinho eu volto. Passo a palavra para o nosso pastor, para ouvirmos
uma mensagem de Deus pra gente nessa noite. Então, irmãos, estou de volta agora para a meditação na Palavra de Deus. Quero retomar a série Atitude. Era uma série que eu estava desenvolvendo às quartas-feiras, quando tínhamos aqui os nossos cultos presenciais, antes da 27ª campanha de oração, que encerrou na quarta-feira passada, tá bom? Então, retomando a série Atitude, hoje quero pensar no tema Atitude diante do Reino de Deus, tá joia? O tema de hoje é Atitude diante do Reino de Deus. E para tanto, quero ler para vocês Marcos capítulo 10, verso 15, Marcos capítulo 10, verso 15, que diz assim: em verdade vos digo, palavra de Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe, irmãos, estamos diante desse texto que é conhecido e que, de certa forma, mostra o quanto características de uma criança servem de ensino, podem servir de modelo para cada um de nós, especialmente nós adultos. Interessante como é que é a vida, não é? Nós podemos aprender, sempre podemos aprender com todas as pessoas, inclusive com as crianças. E é bem verdade, queridos, que a vida se torna mais fácil para todas as pessoas que têm aquilo que a gente chama de coração ensinável. Coração ensinável. Esta é, na minha opinião, uma das principais características de todo servo de Deus. Até porque, como eu já disse e faço questão de repetir, a vida fica mais fácil quando nós trabalhamos o nosso coração a fim de que ele seja um coração disposto a aprender. Todas aquelas que querem aprender, que sempre estão dispostos a aprender, certamente tornam a sua vida mais fácil. Até porque, meus irmãos, eu li essa frase essa semana, achei muito interessante. No reino de Deus não existem especialistas, ok? O único especialista no reino de Deus se chama Jesus Cristo. Esteve aqui entre nós, andou entre nós, ensinou muitas coisas e por ele o Evangelho chega a cada um de nós. Ele é o Senhor, o nosso Salvador, através do seu Espírito, Homens foram inspirados a escrever a palavra de Deus e na clara revelação de que só há um especialista. Esse especialista se chama Jesus Cristo, que se manifesta através do seu Espírito. Não existem especialistas no reino de Deus. Por isso, queridos, qualquer pessoa que acha que sabe tudo no reino, essa pessoa está afadada a ter muitos problemas e até mesmo a atrapalhar a vida de muita gente por aí. Então veja, hoje Deus fala ao nosso coração que a principal atitude no seu reino é a atitude que se comporta como as crianças se comportam. São aquelas atitudes que fazem com que nos comportemos como as crianças se comportam. E eu trouxe para a gente, para a nossa reflexão hoje, pelo menos duas dessas características. Duas delas, tá bom? A primeira é que toda criança ela se comporta como alguém que se concentra mais nas ações do que na teoria. Toda criança se comporta como alguém que se concentra mais nas ações do que na teoria. Essa é uma coisa que aprendemos com as crianças. Elas não gostam muito das teorias, apenas dos conteúdos maçantes que apenas ficam na sua memória, que apenas são palavras que elas ouvem os outros falando. A criança aprende muito mais, na verdade ela anseia
muito mais no fazer, em pegar aquele conteúdo. Ela gosta até do conteúdo, não vou dizer que elas não gostam do conteúdo, mas o conteúdo se torna mais interessante quando elas começam a praticar esse conteúdo. Por isso que muitas vezes uma das aulas mais eficazes e eficientes para as crianças, por exemplo, quando falamos sobre a natureza, é levá-las ao campo, fazê-las, pisar na grama, ter contato com as plantas, ter contato com a vegetação, tocar na vegetação, brincar com a vegetação. Isso é tudo muito mais fácil para elas. Por isso que muitas vezes as aulas de ciências, elas são, quando são recheadas, de visual, de imagens, dos próprios órgãos e tudo mais, quando elas conseguem tocar naquilo ali, vivenciar de alguma maneira aquilo ali, de uma maneira menos teórica, mais prática, isso tudo ajuda muito as crianças no seu aprendizado. Sabe, irmãos, esse deve ser o nosso comportamento. A gente já ouviu tanta coisa, não é verdade? Muitos conteúdos nós já aprendemos, inclusive conteúdos não apenas filosóficos, nem apenas históricos, até mesmo nos conteúdos históricos nós encontramos muitas ações a serem praticadas por todos nós. Nós devemos nos comportar como crianças no reino de Deus, que não apenas ficam ouvindo, gostam de ficar ouvindo, mas gostam de praticar. Daí vem, irmãos, os grandes desafios, A prática do perdão, a prática do acolhimento, a prática do respeito, a prática da sensibilidade, a prática da ação social, de cuidar daquelas pessoas menos favorecidas, a prática de estar debaixo da liderança e de poder trabalhar junto com a liderança, a prática de acolher pessoas, de investir na vida de pessoas. Tantas práticas o reino de Deus pressupõe, irmãos, através da palavra de Deus, e nós precisamos ganhar prazer. Como a criança ganha prazer em brincar com aquele conteúdo, nós temos que ganhar e reunir em nosso coração o prazer de fazer tudo aquilo que a palavra de Deus pressupõe. Esse é um comportamento da criança. O segundo comportamento, irmãos, e eu vivo muito isso na minha casa, por exemplo, é o comportamento, porque toda criança ela é curiosa e está disposta a fazer perguntas, tá bom? Toda criança é curiosa e está disposta a fazer perguntas. Para a criança, irmãos, nenhuma pergunta é estúpida demais, especialmente quando ela está disposta a aprender. Toda pergunta é bem-vinda. Aliás, o que nós mais queremos é que elas criem, intensifiquem a sua curiosidade sobre os mais diversos conteúdos que ela tem aprendido. Certamente, eu sou professor, eu sei disso, o que mais estimula um professor numa aula são, melhor dizendo, as perguntas dos seus alunos. As crianças gostam muito de perguntar. Eu tenho, vocês sabem, 2 meninos em casa e estão na fase das perguntas. Vira e mexe, vem, chega até a mim, a Neiva, com uma pergunta sobre vários assuntos. Sabe, irmãos, a gente também precisa aprender a fazer isso no reino. Veja, Jesus está dizendo, olha, receba o reino como uma criança e assim você vai entrar nele, praticando, fazendo e perguntando. É muito bom, irmãos, termos perguntas. Isso nos estimula a averiguar, a verificar o conteúdo e buscar desse conteúdo aquilo que é importante para a gente, aquilo que é importante a gente aprender e, sobretudo, levar para a vida. Eu não sei, mas quantas perguntas você tem a respeito do reino de Deus?
Ou melhor, existem perguntas no seu coração a respeito do reino de Deus? Sim, eu falo isso porque, de repente, elas já acabaram. Você acha que já sabe tudo. Que já tem, né, tudo dentro da sua cabeça e do seu coração. Mas sabe, nessa noite eu quero te estimular até mesmo a orar por isso. Na verdade, já que estamos num culto de oração, a minha intenção é fazer com que você ore por essa atitude. Que você tenha isso como uma busca pessoal investida em oração diante de Deus. Que você tenha esse comportamento que é infantil, mas no melhor sentido da palavra. Ore para que Deus te ajude a ter prazer e alegria na prática de todos os conteúdos que você já ouviu sobre o reino de Deus. Ore e peça a Deus que te ajude a ser alguém curioso, a ter sempre muitas e muitas perguntas. Eu sei que nem todas terão resposta, mas o fato de algumas não terem resposta não significa que você não deva fazer nenhuma pergunta. Faça isso, queridos. Faça isso. Que Deus te abençoe e te estimule, né, a ter a atitude correta. Os adultos têm suas atitudes próprias. E muitas vezes, por conta da maturidade, né, por conta até do orgulho de adulto, não praticam e nem fazem as perguntas. Acham que isso tudo é coisa de criança. Não é não, queridos. No reino de Deus, todos nós podemos ter o comportamento mais infantil, no melhor sentido da palavra, mais infantil possível. Isso com certeza alegrará o coração do nosso Deus e fará com que alcancemos maturidade. Porque toda criança, né, não fica criança o tempo todo. Elas crescem, amadurecem na medida desse comportamento típico da criança. Vamos crescer e vamos amadurecer em comportamentos ou através dos comportamentos típicos de uma criança. Como? Sendo alguém que gosta mais das ações do que da teoria e sendo alguém curioso, disposto a fazer perguntas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez nesse tempo de meditação. Eu quero desejar de todo o coração que mais essa palavra abençoe essa noite, abençoe a sua semana, que faça você repensar e até mesmo mudar, né? Quem sabe chega a hora de mudanças, de ter um olhar para a palavra de Deus de forma modificada através da palavra dessa noite, que diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Deus te abençoe, tá bom? Vamos cantar mais uma canção e daqui a pouco o Tom vai nos ajudar nessa canção e daqui a pouco então eu volto para o momento final do nosso culto de quarta-feira de hoje. Fazes cair as barreiras em mim.
Então, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a você que disponibilizou esse tempo. Que bom estarmos juntos, mesmo através de um vídeo gravado, mas eu fico muito feliz em saber que você disponibilizou esse tempo para estarmos juntos nessa celebração, tá bom? Nós vamos orar, encerrando então esse tempo, orando, pedindo a Deus que continue nos abençoando, né? Nos dando todo o suporte possível para vivermos esse tempo de pandemia, de quarentena, que já está até passando do tempo que a gente previa, né? Já está sendo um tempo longo, né, na cabeça de muita gente. Mas, irmãos, ainda é necessário, infelizmente, não é muito bom para ninguém continuarmos com esse tempo, mas vamos obedecer às ordens das nossas autoridades sanitárias e do nosso governo. Vamos continuar juntos, né, enfrentando, se guardando, usando as máscaras, lavando bem as mãos. Todas essas recomendações continuam valendo, tá bom? Que Deus te abençoe, tá joia? Quero também mais uma vez agradecer a todos que têm contribuído, que contribuíram conosco financeiramente nesse mês de abril. Mais uma vez eu deixo aqui então os nossos dados das nossas contas para você que ainda não pôde depositar, transferir a sua contribuição financeira. Por favor, faça isso o quanto antes. E mais uma vez aqui eu deixo, mais uma vez, a minha gratidão a todos vocês que se dispuseram, né? Foram fiéis ao Senhor, generosos nas suas ofertas, contribuíram inclusive, né, nas cestas básicas desse mês. Muito obrigado a todos, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço de todo o coração. Vamos orar encerrando então? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, pelos ensinos, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nessa hora, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que nos acompanha, os membros da nossa igreja, os enfermos, Pastor Sócrates na sua recuperação de sua saúde, tantos e tantos outros enfermos, parentes, amigos que temos acompanhado. Deus, toma a vida de cada um, dando força na fé, força física, abençoando-os com sabedoria para lidar com todas as demandas, né, desse tempo de isolamento social, nesse tempo de afastamento social. Abençoe cada um, Senhor. Toma a nossa igreja em Tuas mãos, os nossos irmãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Até a próxima, se Deus quiser.